Juízes capítulo 13. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, que nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passarás navalha, porque o menino será nazireu, nazireu de Deus, desde o ventre da mãe. E começarás a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como de um anjo de Deus, sua aparência era temível, e não lhe perguntei de onde era, e ele não me revelou seu nome, mas me disse: Tu engravidarás e terás um filho, por isso não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor: Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até sua casa para dar a notícia ao marido e lhe disse: Apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então Manoá disse: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino e o que ele fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoá: Tua mulher terá de cumprir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, cumprirá tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Fica conosco para que preparemos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: Mesmo que eu fique, não comerei de teu pão. E se fizer de holocausto, oferece-o ao Senhor. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te honremos quando se cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. E disse à sua mulher: Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria mostrado todas estas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Sansão desceu a Timnate, e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher de Timnate, uma das filisteias. Trazei-a para que seja minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: Acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aquelas incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo atacou-o rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as suas mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher que lhe agradara muito. Passada
algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela. E quando saiu o caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguir decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: Propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse: Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Convence teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa de seu pai. Acaso nos convidastes para roubardes o que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias e não me amas, pois propuseste ao meu povo um enigma e não revelaste a mim. E ele disse: Não o revelei nem a meu pai nem a minha mãe. Por que deveria revelá-lo a ti? Por isso ela chorou diante dele durante o restante da festa. No 7º dia, ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava, e ela revelou o enigma a seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhe disse: Se não tivesses arado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon. Matou 30 homens de lá, tomou-lhe as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso, subiu enfurecido à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Juízes capítulo 15. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. E disse: Vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar. Dizendo-lhe: Na verdade, eu estava certo de que a odiavas. Por isso a dei ao teu amigo. Mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Toma-a então em seu lugar. Mas Sansão lhe disse: De agora em diante não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e, amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. E os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Disseram a eles: Sansão, genro de Timinita, porque este tomou a mulher de Sansão e a deu ao seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão lhes disse: É assim que fazeis? Pois sossegarei somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam em Judá e se espalharam na região de Leí. E os homens de Judá lhe perguntaram: Por que subistes contra nós? E eles responderam: Subimos para amarrar Sansão e retribuir-lhe o que nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Tu não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Então por que nos fizeste isso? E ele respondeu: Só lhes fiz o que fizeram a mim. E disseram-lhe: Descemos para amarrar-te, a fim de entregar-te nas mãos dos filisteus. Sansão disse: Jurai-me que vós mesmo não me matareis. E lhe responderam: Não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no da rocha. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimado, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e matou 1.000 homens com ela.
Sansão disse: com a queixada de um jumento fiz dele montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada, e aquele lugar passou a chamar-se Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: Tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. Por isso a fonte passou a ser chamada En-Hacoré, e está em Leí até hoje. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, na época dos filisteus. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram aos gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele, à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está defronte de Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: engana-o e descobre em que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão: revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se me amarrassem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa perto do fogo. Assim, eles não descobriram em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se me amarrasse com força, com cordas novas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Tendo novamente homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele as arrebentou dos braços, como se arrebenta um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me como que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco e terei como qualquer outro homem, e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com o pino de tear, e lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono e arrancou o tear com o pino e os fios. Então ela lhe disse: como pode dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste em que consiste a tua força. E visto que ela importunava todos os dias com suas palavras, cansou-o tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele revelou tudo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, a minha força se iria. Eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. Ele disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho de cárcere.
mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para comemorar, pois diziam: Nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo o viu, louvou o seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destruíram nossa terra e multiplicavam nossos mortos. Com um coração muito alegre gritaram: Trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre duas colunas. E Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Salomão, que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 40 anos.